Fala, meus pimpolhos! Então significa que você está ali querendo configurar seus servidores virtuais utilizando o Hyper-V, e aí você abriu a console, já está tudo conectadinho, e agora como é que eu crio um disco virtual? Se você está se fazendo essa pergunta, você está no lugar certo, porque nesse vídeo a gente vai aprender a como criar um disco virtual utilizando o Hyper-V, e para isso eu separei em três partes para facilitar. A primeira delas é que a gente vai criar uma partição no nosso Hyper-V para separar essa partição só para receber as máquinas virtuais e os discos virtuais. O segundo ponto é que a gente vai configurar o Hyper-V para ele indicar onde o Hyper-V tem que armazenar os novos discos virtuais e as novas máquinas virtuais. E o terceiro ponto é realmente a criação dos discos para a gente poder depois inserir num servidor. Beleza? Então, sem enrolação, vamos nessa, solta a vinheta. Então vamos lá, pessoal. O primeiro ponto que a gente vai fazer aqui é criar uma partição exclusiva para armazenamento das minhas máquinas virtuais e dos meus discos virtuais. Tá? Então eu vou abrir aqui o gerenciamento do computador para poder me conectar no meu Hyper-V. Clicar com o botão direito aqui, conectar ao outro computador. Vou me conectar no Hyper-V. Ao lado esquerdo, em repositório, gerenciamento de disco. Então pode ver que eu tenho um espaço não alocado aqui do mesmo disco que eu já estou usando. Eu poderia ter um outro disco e utilizar esse outro disco somente para armazenamento das máquinas virtuais e dos discos virtuais. Mas no meu caso aqui eu vou usar esse espaço não alocado no mesmo disco mesmo, tá bom? Então eu vou clicar com o botão direito aqui, novo volume simples. Lembrando que eu estou fazendo isso lá no meu Hyper-V, eu estou conectado nele. Dou um avançar na tela inicial do assistente. Seleciono, aqui eu coloco o espaço que eu quero alocar para essa partição. Eu costumo colocar o espaço completo, né? Vou colocar todo o disco para poder armazenar meus discos virtuais. Dou um avançar. Atribuo uma letra para que esse disco utilize. Vou colocar E, mas depois eu vou mudar aqui bonitinho para ele manter a sequência, tá? Dou um avançar. Coloco um rótulo para o meu volume de fácil identificação. No meu caso vou colocar dados. E executo uma formatação rápida. Clique em avançar. E por fim, concluir. Pode ser, pessoal, que no ambiente de vocês aconteça a mesma coisa que aconteceu comigo agora. Isso geralmente acontece em consoles remotas. Se eu der um F5 aqui, ele vai continuar sem aparecer a partição criada. Ele vai mostrar como não alocado. Então você só vem aqui de novo e força para ele trazer o meu servidor novamente. Ele já vai mostrar aqui para mim a partição. Um outro bug ou alguma dificuldade é que ele também não apareceu a minha letra da unidade, mesmo eu falando que eu gostaria de utilizar a letra E. Tá? Eu vou aproveitar essa situação, vou mudar aqui a letra do meu CD-ROM. E eu vou forçar aqui, alterar a letra da unidade, de unidade e caminho. Vou forçar o D dois pontos. Ok. Agora sim. Agora eu já tenho a minha partição criada, com a letra correta definida. E eu já posso começar a ir para o segundo ponto. Mas antes disso, eu vou até abrir aqui o meu Hyper-V, conectar no meu próprio servidor, só para a gente poder visualizar essa alteração. Então pode ver, ele colocou aqui o volume 3, letra D, dados e o espaço que eu coloquei lá para utilizar. Vou até aproveitar, C dois pontos não tem identificação nenhuma. Vou até aproveitar e colocar aqui label, C dois pontos, sistema. E aí ele já fica bonitinho. Já aproveitei e fiz essa alteração. Beleza. Vou fazer logoff aqui e vamos para o segundo ponto. Vamos fechar o gerenciamento do computador. E o segundo ponto agora a gente vai abrir a console de gerenciamento do Hyper-V. E com o meu servidor selecionado aqui do lado esquerdo, eu venho aqui do lado direito, configurações do Hyper-V. E lembra que eu comentei que eu criei a partição para poder reservar ela
para armazenamento das minhas máquinas virtuais e dos meus discos virtuais. Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou colocar na configuração do meu Hyper-V que por padrão, pode ver que são as duas primeiras opções. Ó. Por padrão, onde eu vou armazenar os meus discos rígidos virtuais e onde eu vou armazenar os arquivos das minhas máquinas virtuais. Então eu vou colocar aqui, vou alterar, ao invés de C, users public, vou colocar o D, eu costumo manter o Hyper-V. Então D, Hyper-V virtual hard disks. E para armazenamento das minhas máquinas virtuais, eu vou fazer a mesma coisa. D, Hyper-V, e eu só vou colocar aqui bonitinho. Virtual machines. Ok? Então a gente vai fazer essa alteração. Pode ver que ele fica meio que negrito, digamos assim, porque você ainda não salvou essas configurações. Vou dar um aplicar. Pode ver que ele não está mais negrito. Ele já fez essa modificação nas configurações do seu servidor. Beleza? Então é isso. Esse foi o segundo ponto. Agora, por fim, a gente vai criar realmente os nossos discos virtuais. Eu vou vir aqui do lado direito, novo, disco rígido. Ele traz uma introduçãozinha aqui do nosso assistente. Posso até colocar para ele não exibir novamente. Avanço. E ele vai perguntar para mim, qual o formato que você deseja dos discos virtuais? Se você usa, eu vou dar uma dica aqui fácil, rápida, direta. Máquinas anteriores ao Windows 2012 ou o Windows 8 VHD, e que tem essa limitação de 2 teras. Agora, máquinas após o Windows 8, o Windows 2012, sugiro VHDX. Porque além de ter um suporte maior, tudo bem que 64 teras é coisa pra caramba, ele também é resistente a problemas de consistência, vamos supor que tenha muita queda de energia, ele vai automaticamente... ele tem uma tecnologia que automaticamente se corrige, digamos assim, não é isso, mas só para você entender. Tá? E conjunto de VHDs é quando você cria ali um grupo de máquinas virtuais usando discos rígidos compartilhados. Isso aqui é muito específico, eu não vou nem entrar em detalhes. Vou falar ou do VHD ou do VHDX. No nosso caso, vamos selecionar VHDX. Avanço. E ele vai perguntar para mim, você quer um disco de tamanho fixo, expansão dinâmica ou diferenciação? Antes de qualquer coisa, a diferenciação é quando você tem ali um disco que está associado, tem uma relação de um disco pai para um outro disco. Também não vou entrar em detalhes nesse momento. Tá? Vamos falar de tamanho fixo ou expansão dinâmica. Eu sugiro que, falou de servidor, tamanho fixo. Ponto. Laboratório você pode até colocar uma expansão dinâmica, que é quando você cria um disco de 50 GB, para sua máquina virtual ele vai ter 50 GB, mas para sua máquina física ele vai ter um espaçozinho ali bem pequenininho e vai crescendo conforme sua máquina virtual precisa. Só que isso requer muito processamento, tem todo um processo de performance ali. Então, falou de servidor, tamanho fixo. Tudo bem? Vou colocar aqui tamanho fixo. Vamos avançar. Vou colocar o nome do meu disco, colocar o nome da máquina que eu vou criar. Eu costumo colocar o nome da máquina que eu vou criar, tracinho, disco C. Qual que é o disco que eu vou usar? O disco C? É um disco D? É um disco E? No meu caso é o disco C. Então, vou colocar aqui o nome da minha máquina, disco C. E dou um avançar. Qual é o tamanho desse meu disco C? Vou colocar aqui 60 GB. Dou um avançar. E concluo o processo para ele iniciar a criação do disco virtual. Maravilha, pessoal. Então, o disco foi criado. Vamos só validar aqui. Vamos executar. Tá ok. Pastinha que a gente criou. Virtual Hard Disks. E já está o disco aqui criado com o tamanho que eu pedi para ele ser criado. É diferente se você criar um disco dinamicamente expansivo. Eu vou até colocar aqui, ó, HDX, expansão dinâmica. Dou uma verificada na descrição do que ele vai fazer. Concluir. Pode ver que ele é muito mais rápido, Ele só fechou a tela praticamente para mim. E aqui ele já criou. Olha o tamanho do disco, tem 4 MB, porque conforme você for armazenando informações, ele vai expandindo conforme a necessidade. Um ponto importante que você tem que se atentar é o seguinte:
Não é que não vá funcionar você colocar um servidor com esse tipo de disco. O problema é que se você não acompanhar o crescimento desse disco, você pode ter dificuldade ali na utilização do espaço disponível do seu disco físico. E porque também, se for um servidor que precisa de muito desempenho, uma performance muito alta, ele vai acabar onerando um pouco ali para poder ficar expandindo o disco toda hora, tá? Então por isso que eu sempre falo, servidor, disco fixo, beleza? Então é isso, galera. Então foi isso, pessoal. Bem tranquilo de fazer. Acredito que vocês tenham entendido alguns detalhes ali que eu coloquei no vídeo. É bem sossegado, tá? De qualquer forma, coloca aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. Dá um joinha no vídeo se vocês gostaram. Se inscreve no canal se ainda não se inscreveram. E compartilha para os amigos. É bacana, é muito interessante. Beleza? Então é isso. Te vejo no próximo. Abraço, até mais.